a infiltração do bolsonarismo e do crime organizado na prefeitura da maior cidade do Brasil. Nós lamentamos isso a campanha inteira. Não foi suficiente. Eu espero que o povo de São Paulo e do Brasil tenha forças para evitar o pior. Vamos pensar, então, juntos sobre esses resultados aqui. A gente conversa agora com o Fernando Horta, historiador e professor, que sempre nos acompanha às segundas aqui, abrindo as análises na TVT. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita, comigo, tudo tranquilo? Me ouve bem? Sem problemas? Perfeitamente, Fernando. Aproveitando certo. Um pouquinho essa pausa da loucura de Brasília, porque Brasília uma hora chove canivetes, é uma coisa brutal, depois começa um calor absurdo. Hoje parece que está um dia mais tranquilo, um dia para retomar as nossas condições aí de discussão política no Brasil. Parece que o processo eleitoral fica para trás, deixa feridas. Eu acho que deixa feridas para muita gente em todos os campos, deixa vencedores, mas principalmente pede que a gente reflexione sobre isso tudo, que a gente pense muito a respeito do que vai acontecer, porque, como eu já disse em outros momentos, o ano que vem é 2026.1 e no outro ano é 2026.2. Nós não teremos 2025, as coisas já começam a partir de agora e nós já temos que pensar na eleição, porque é assim que o mundo está se organizando a partir dessa transformação digital que nós vivemos, Thalita. Perfeito. Vamos refletir em relação a isso? Isso posto, inclusive, que vivemos já um 2026 adiantado. O que você tem em relação a mensagens que esse processo eleitoral passa? Porque, assim, eu tenho visto análises desde cedo, desde ontem, na verdade, que são ou muito pessimistas ou muito otimistas, sabe? Então é assim. E eu tendo a ficar ali no centro, porque eu não vejo como uma derrota total, eu vejo como talvez uma esquerda com análises para se fazer, mas assim, talvez analisando inclusive fatores externos mais do que internos, sabe? E com uma construção árdua pela frente, mas que não sai de tudo derrotada. Essa é a minha visão, mas quero te ouvir sobre. Thalita, a esquerda não sai nunca de todo derrotada, no sentido de acabada, completamente destruída. Não sai assim, porque a esquerda é composta por seres pensantes, críticos como eu e você, que têm esperança no futuro, que quer transformar as coisas e que não desistem, né? Como dizia aquela propaganda, a gente ser brasileiro não desiste nunca. A esquerda é assim. A gente começa as nossas brigas e as nossas discussões lá na Revolução Francesa, vem vindo, e cada derrota a gente aprende a ponto de se transformar. Então, essa história de dizer o PT é o partido que acabou, o PT acabou desde o momento que ele surgiu, uma coisa impressionante. Ele tinha surgido, se não me engano, 3 meses depois, sai um editorial de um desses jornalões aí dizendo que tinha acabado. Não existe isso. Enquanto houver trabalho, enquanto as pessoas precisarem trabalhar para se sustentar, enquanto houver a retirada de mais-valia, enquanto houver desigualdade social, classes sociais, o PT vai existir, não tem muito em cima disso. Agora, a gente não pode dourar a pílula, foi uma derrota complicada para a esquerda. Por quê? Se nós não fôssemos governo, Thalita, se nós não estivéssemos controlando 5,5 trilhões de orçamento federal, o resultado da eleição seria mais ou menos ok. Veja, o Boulos fez 40,65% dos votos de São Paulo. Em 2020, ele fez 40,62%. Então, ele fez exatamente a mesma coisa que fez lá em 2020. E em 2020, foi o pior ano do PT. Por quê? Porque nós tínhamos o Bolsonaro controlando o orçamento, Bolsonaro na presidência, um pacto silencioso entre mídia, banqueiros e industriais brasileiros para que Bolsonaro pudesse governar, porque esse pacto só é quebrado depois na pandemia, vamos lembrar disso. Né? O PT criminalizado, o presidente Lula já, se não me engano, já estava preso, ou se não estava preso, estava em vias de... Né? Nós saímos à rua com o vermelho e a coisa era complicada, e ali naquele momento o Boulos sozinho, porque ele faz um primeiro turno sozinho, o PT teve candidato próprio, ele faz a mesma coisa que o PT que ele fez agora. Então, praticamente, isso é um mau sinal. E se você for olhar em todas as capitais, com algumas exceções, algumas poucas exceções, nós mantivemos a votação ou caímos.
Sim. E isso significa que 3 coisas. A primeira, estamos fazendo um gasto público mal feito. Veja, o gasto público ele pode ser avaliado por N formas, né? Se ele está bem dentro da política do governo, se ele é ajustado com os princípios constitucionais, se ele é sustentável, mas ele também tem que ser avaliado sob o ponto de vista eleitoral. Cada real que o governo despende com Bolsa Família, com pé de meia, com auxílio no Rio Grande do Sul, precisa reverter, sim, em força eleitoral, porque as pessoas precisam entender que o dispêndio desse dinheiro ele é fruto de uma decisão política que só pôde ser tomada porque o presidente Lula estava na presidência. Porque se fosse outro presidente, isso não teria acontecido. E quando a gente não consegue fazer essa transformação do uso do orçamento com fins eleitorais, isso significa que nós estamos fazendo um uso deficitário desse orçamento. Então, quando você coloca a posição de que nós somos governo, de que nós temos o controle sobre o orçamento, mas não temos todo o controle. Não, temos todo o controle. A gente faz negociações e o presidente usa parte dessas negociações para governabilidade. Mas quando você olha isso, você percebe que nós estamos fazendo pouco com os recursos que temos. E isso é o que preocupa, Thalita, porque 2026 nós vamos precisar estar na ponta dos cascos, como se diz, usando os nossos recursos no máximo para poder encarar o tranco da direita que vai vir, com certeza. Perfeito. Fernando, em relação a São Paulo, a Guilherme Boulos, mas expandindo até essa conversa, né, para nível nacional. Você vê, a gente conversou aqui com o Juliano Medeiros, que estava na campanha de coordenação aí, da campanha, estava na coordenação da campanha de Boulos, e ele falou assim, a gente é muito questionado em relação às pessoas, principalmente a militância de esquerda, querer o Boulos de 2020, que era um Boulos mais assertivo, que enfrentava mais. Ele falou assim, mas essas pessoas esquecem que em 2020 Boulos perdeu, e por isso a campanha mudou a postura, né? Então ele passou a ser mais conciliadora, e até essa atitude que ele teve agora em 2024, mesmo assim a gente repetiu então os resultados, né? Eu queria saber de você essa questão da radicalização, né, que era muito esperada de Boulos, não veio com essa intenção de mudar resultados e não mudou. No entanto, a gente pode falar sobre derrotas citando Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi um grande derrotado desse processo eleitoral. Candidatos apoiados por ele foram derrotados pelo país todo. Então, assim, isso nos leva a crer que a radicalização também não é uma resposta para vencer, pelo menos nesse pleito eleitoral agora, eu não sei se vai ser para 2026. Então, assim, a gente pode fazer uma reflexão em torno disso? Pode sim, Thalita. Eu acho que é até importante a gente fazer. Eu discordo que Jair Bolsonaro tenha sido o grande derrotado. Ele perde, sim, o apoio em diversas das figuras, mas essas figuras foram ao segundo turno e fizeram 49%, 50%, às vezes 49%, 48% em várias cidades. Então isso significa que nós precisamos compreender que Jair Bolsonaro perde no sentido do acesso a essas prefeituras, mas ganha capilaridade em diversas cidades, coisa que ele não tinha. O PL, por exemplo, que muito provavelmente deve ser o partido que Bolsonaro vai escolher a partir de agora, o PL aumentou em 50% o número de prefeituras. Então, assim, é uma coisa gigantesca. A gente dizer que o Bolsonaro perdeu é ficar imaginando que o Bolsonaro, ele por si mesmo, pode ser medido, quando a gente tem que ver o bolsonarismo. Toda essa estrutura de votos capilarizada que ele vem construindo, né? Ele perde ali em Fortaleza, ele perde, nem sei se perde em São Paulo, porque o Boulos e o Marçal eram parte dessa mesma posição. E em outras cidades ele tinha o vice numa chapa e o candidato principal na outra. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. E sim, a polarização ela segue funcionando no Brasil e segue trazendo votos. Quem polarizou, quem foi para a disputa, conseguiu fazer boas disputas, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Né? Se você pega a campanha de Natália Bonavides, por exemplo, o salto que ela vai dar, exatamente indo na disputa, discutindo, não tendo medo de ser esquerda, é muito grande. Agora, a campanha do Boulos tem 3 momentos. Ela começa num momento tremendamente equivocado, achando que o principal alvo era Marçal, e desde o momento daquele entrevero que eles participaram lá na Câmara dos Deputados, em que o Boulos cria o Marçal foi para lá exatamente para virar a sombra do Boulos, e o Boulos caiu nessa armadilha, né?
Depois nós tivemos um segundo momento, nós temos o Boulos mais contemplativo, mais argumentativo, mais aberto a alianças, e também não funcionou. E nós temos nos últimos 4 ou 5 ou 6 dias o Boulos vindo para dentro dos territórios, rompendo com as mentiras que falavam sobre eles, produzindo conteúdos intimistas, conteúdos emotivos, conteúdos bastante densos em cima disso, passando tempo dentro da população, mostrando o que ele tem de melhor. A capacidade de compreender e viver os problemas da cidade, estar nos lugares, dar soluções para isso. E ali foi o Boulos pleno, no final da campanha. Se aquilo tivesse ocorrido ao longo da campanha inteira, se não tivéssemos perdido tempo dialogando com Pablo Marçal, dando importância para uma figura que não tinha importância antes, ou mesmo tentando fazer concessões aqui e acolá, certamente a campanha tinha ido melhor. Mas essa perspectiva de buscar um centro, de aplainar suas posições, de buscar apoio nos votos no meio, é uma perspectiva que vem desde o governo federal já há algum tempo. Eles estão equivocadamente achando que o centro brasileiro tem votos. E parece que eles não notaram que o partido que mais perdeu, ou um dos 3 partidos que mais perdeu prefeituras no Brasil, é o PSDB. O PSDB deixou de existir, o MDB começa a diminuir por todos os lados. As pessoas precisam entender que em sistemas polarizados o centro não tem voto. Ah, mas e o Centrão, Fernando? O Centrão no Brasil é um disfarce para essas estruturas fascistas que nós estamos vendo. É só isso, é um disfarce. O Lira participou da campanha do Bolsonaro, defendeu as ideias do Bolsonaro o tempo inteiro, recuou agora para ter acesso um pouco mais calmo ao orçamento. O Centrão não é centro político brasileiro, o centro político brasileiro não existe. E se a gente quiser efetivamente em 2026 fazer uma boa campanha, nós precisamos parar de ter vergonha de ser esquerda, parar de ter vergonha de defender direitos humanos, parar de ter vergonha de falar em apropriação de mais-valia, em exploração do trabalho, parar de ter vergonha de questionar o capitalismo, parar de ter vergonha de dizer que empreendedorismo não funciona, que educação financeira não é a solução para as nossas crianças. Nós temos que parar de ter vergonha de defender as pautas climáticas, de dizer, olha, a exploração de petróleo no norte vai piorar a situação. Se nós não fizermos isso, Thalita, nós não vamos nos diferenciar desse centro pegajoso que todo eleitor brasileiro tem. E aí, para finalizar, olha só, se você for a Porto Alegre ou a São Paulo e perguntar para a maioria das pessoas na cidade o que eles acham do prefeito, tanto o Melo em Porto Alegre quanto o Nunes em São Paulo, eles vão te dizer, na sua imensa maioria, é um horror, o prefeito é ruim. Mas e por que ele foi reeleito? Porque nós não conseguimos criar condições, primeiro, de uma participação massiva. Nas 2 cidades nós tivemos mais de 30% de abstenção. E segundo, mostrar que temos soluções fácteis, ou seja, factíveis, para a prefeitura. Não conseguimos conversar com a população como deveria. Então, diante dessa amálgama toda, a população seguiu com o que estava lá mesmo achando ruim. É importante a gente refletir sobre isso. A polarização está aí, não terminou, e negar ela é jogar votos num centro que praticamente não existe. Ô, Fernando, e por que não conseguimos conversar e passar essas pautas e fazer esse debate? É por conta de um afastamento das bases, do povo realmente, essa distância que a esquerda, de repente, criou em relação ao povo, ou é por um mau uso das redes sociais que se tornou essencial para resultados eleitorais nesse momento que a gente vive? São essas 2 coisas que você apontou. Nós nos encastelamos, a esquerda se encastelou há muito tempo. Basta você ver onde estão indo as verbas dentro dos partidos, né? Quando a gente vai fazer programa de formação de base, por exemplo, quando a gente vai para as periferias conversar, levar professores, levar debatedores, ouvir as pessoas, a gente nunca consegue verba, mas quando o deputado precisa de 1, 2 milhões para se eleger, ele tem a verba ali do ladinho. Então você começa a perceber as escolhas de alocação dos recursos são encasteladas e nos levam a estar distante da população. E você olha disso dentro da campanha do Boulos. Quando houve o Boulos encastelado, o Boulos candidato, o Boulos deputado, nós não conseguimos ir adiante. Quando você viu o Boulos partícipe de movimentos sociais, na casa das pessoas, levando pizza para todo mundo, discutindo, lavando louça, ali o Boulos cresceu. E é isso que a direita faz há muito tempo. O que esses youtubers da direita fazem? Eles vão lá para o meio da população, falam as asneiras que a população muitas vezes quer ouvir, não tem nenhuma obrigação de desmentir nada. Eles falam o que essas pessoas imaginam, insuflam teorias da conspiração, mas ao fazer isso, eles se colocam igual com aquela população.
Né? Então, isso é um fato. O fato da gente não saber trabalhar com redes sociais é outro fato. Eu não tenho os dados, mas, por exemplo, se não me engano, Boulos e o Nunes foram os maiores, as duas campanhas que mais investiram na empresa Meta, que tem o Instagram e o Facebook. Ou seja, fizeram investimentos maciços nessas empresas e não deu resultado. Ontem eu fui olhar a campanha da Kamala Harris. A Kamala Harris não está fazendo investimentos maciços em redes sociais, está usando outras formas que essas campanhas não descobriram e, portanto, colocaram lá. Mas tem um ponto que a gente não pode esquecer e que finaliza esses dois que você colocou. Não vamos esquecer do orçamento secreto, que acabou gerando uma reeleição de 81% dos candidatos, ou seja, os políticos criaram uma máquina de geração de pessoas eleitas e reeleitas para o resto da vida. Entendeu? E se nós não desmontarmos isso, não tem mais o que fazer. Se você pega as emendas secretas, se você pega o fundo eleitoral, da forma como está sendo feito, porque vai para os partidos, e os partidos criam regras de que quem já tem mandato recebe 3, 4, 5 vezes mais. Então você começa um processo de reeleição direto, né? Não tem como a gente se colocar contra isso. Se nós não desmontarmos isso junto com a mini reforma eleitoral que o Cunha fez lá atrás, o Cunha diminuiu a campanha, passou para 30 dias, proibiu que as pessoas pudessem ajudar pintando os seus muros das suas casas, né? Isso não pode mais acontecer, agora tudo tem que ser pago. Ou seja, o que o Cunha fez foi transformar a campanha numa relação direta com o dinheiro investido. E aí vem o fundo eleitoral, e aí vem essas emendas impositivas, e a gente tem mais de 80 e tantos % de reeleição no Brasil. Isso significa que nós estamos criando dinastias de políticos que vão ficar ali pelo resto da vida. E isso representa também por que nós não conseguimos entrar nessa discussão. Porque as nossas novas lideranças não têm acesso a esses espaços. Se a gente não mudar, a coisa vai ser muito feia para 2026, viu? Só para finalizar, você falou sobre essa questão do orçamento federal, né, que não está sendo revertido em votos. A gente tem os governadores, talvez com esse papel de arrebanhando votos, né, porque a gente tem o Ronaldo Caiado fazendo o seu candidato em Goiânia, a gente tem Ratinho Júnior em Curitiba e Tarcísio de Freitas em São Paulo, né? Então, assim, a gente tem esses governadores ganhando força e se tornando potenciais candidatos para 2026, não? Sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral tem essas 3 camadas, a camada municipal, a camada estadual e a camada federal. É muito mais fácil os governadores fazerem esse repasse, como a gente viu acontecer entre Tarcísio e Nunes, né, que virou uma dobradinha. O próprio Nunes, né, aqui vocês mostraram muito bem, quando ele termina, ele agradece, mas o governo federal hoje tem meios para fazer essa relação de forma muito direta, e até tentou quando colocou, por exemplo, o ministro Paulo Pimenta como uma espécie de interventor branco no Rio Grande do Sul para gerenciar esses valores, né? É preciso, sim, a gente fazer essa geração direta de relação, de investimento e de informação entre o governo central e os municípios. Dá para fazer hoje. Por que dá para fazer hoje? Não dava para fazer há 20 anos atrás, porque hoje nós temos ferramentas de comunicação direta, de ida e vinda. O governo federal pode criar isso, pode construir isso. Veja, Thalita, cada real que nós fazemos de investimento federal que não passa por dentro de uma plataforma do governo para captar informações, nós estamos perdendo dinheiro. Você entendeu? Porque a gente perde informações de quem está recebendo, o que ele está recebendo, o que ele quer, o que ele não quer, e, portanto, nós perdemos dinheiro. Quanto mais tempo o governo federal levar para fazer a sua transição digital completa, e isso significa pensar numa série de ferramentas para acessar a população de forma mais direta, mais dificuldade nós vamos ter de fazer a implementação correta desse orçamento com retorno eleitoral suficiente. E nós temos só 2 anos para 2026, então isso é bem preocupante. Vamos finalizar com um ponto alto para onde devemos olhar essa semana? Ministério da Economia, né? Na semana passada eu falei que era o início da gestão Galípolo, embora ele ainda não tenha assumido, porque só assume o ano que vem, mas esperávamos que ele falasse alguma coisa, que ele se manifestasse, que ele nos desse alguma condição de pensar o próximo ano. Só que nesse ano, agora, já hoje, o mercado já começou a atacar a Fernando Haddad, porque o resultado das urnas parece ter sido desfavorável ao presidente, e essa é a narrativa que eles querem criar, e portanto eles já vão para cima.
exigindo redução dos gastos para fazer com que isso seja cada vez mais difícil para o governo se organizar. Então nós vamos ter que olhar para o Ministério da Economia nesse momento para ver qual a saída que o Ministério da Economia vai dar. Vai cortar gastos realmente e deixar o governo Lula ainda mais apertado, sem condições de enfrentar o que vem, ou vamos ter que criar novas saídas para isso, para continuar gastando e continuar mantendo a população atendida nos seus mínimos, e aí sim ter só o problema, só entre aspas, né, o problema da comunicação política para resolver. Isso é que nós vamos ter que ver. Beleza, Fernando, muito obrigada. Tenha uma ótima semana por aí. Um beijo para você. Até semana que vem. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. E vamos lembrar, né? Não é porque a gente teve um escorregão que a gente perde a guerra. Aliás, é nas derrotas que a gente aprende mais, Thalita. É agora que a gente tem que entender o que aconteceu, respirar fundo e continuar torcendo e lutando pela transformação, porque é disso que a esquerda é feita. A gente perde bastante, mas quando a gente ganha, Thalita, quando a gente ganha, o mundo muda, e esse é o nosso grande prêmio. É isso, vamos juntar as forças e bola para frente. Beijo, Fernando. Até!